Olá, eu sou o Lucas Grillo, gerente sênior de Finanças Sustentáveis e Economia Circular do Sebetis. E esse é o podcast do Sebetis, que reúne sustentabilidade, inovação e propósito no meio empresarial. Eu sou o Pedro Augusto, coordenador de Relações Institucionais do Sebetis. Bem-vindo e bem-vindo ao podcast do Sebetis. E o tema de hoje é Finanças Sustentáveis e o futuro da economia. A gente vai discutir aqui um pouquinho como utilizar o poder das finanças para poder apoiar na transição ecológica e energética que o mundo tanto precisa. E para conversar aqui comigo, eu trouxe 3 convidados para lá de especiais. Estou aqui com a Virgínia Gonçalves, superintendente de sustentabilidade da B3, com o Leonardo Fleck, Managing Director de sustentabilidade do Santander, e com a Fabiana Costa, superintendente de sustentabilidade do Bradesco. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece. É muito bom estar aqui podendo conversar com vocês hoje. Obrigada. Gente, antes de mergulhar no tema das finanças sustentáveis, eu queria conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. A gente sabe que o tema da sustentabilidade, ele dá boas-vindas a diferentes formações e permite que pessoas com diferentes backgrounds trabalhem na área. Isso é mais do que necessário, né, para a gente poder endereçar os desafios tão complexos com os quais a gente lida no nosso dia a dia. Então, a gente sabe aqui que a gente tem pessoas com formações bem diferentes e eu queria ouvir um pouquinho como é que foi o caminho de vocês para poder chegar até a sustentabilidade. Começando por você, Virgínia. Você é psicóloga, né? Conta um pouquinho para a gente como que uma psicóloga veio trabalhar com finanças sustentáveis na B3. Bom, é um pouco atípico, né? Eu fiz faculdade de psicologia. Quando eu comecei a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com instituições. Então, eu não fazia o curso pensando na clínica. Eu queria trabalhar em hospitais, escolas ou empresas. E eu segui para trabalhar com recursos humanos, né? Tive ali o meu primeiro emprego logo depois de um programa de trainee. Mas depois de 2 anos trabalhando com avaliação de desempenho, avaliação de performance de funcionários e conhecendo outras áreas dentro, né, desse grande escopo de recursos humanos, eu me dei conta que não era para mim. Assim, eu falei, poxa, acho que não é isso que eu quero. Vou começar a procurar outras opções no mercado. E eu tinha tido um clique por meio de um trabalho voluntário que eu queria trabalhar com impacto. E comecei algumas conversas com fundações, institutos, fui muito para essa lógica de terceiro setor. Né? Eu estava numa organização grande, então ela permitia uma reorganização de carreira dentro da empresa. E uma pessoa falou assim, por que você não conversa com alguém da área de sustentabilidade? E aí eu atrelava a sustentabilidade à parte ambiental. E eu nunca tinha pensado que esse escopo, a perspectiva poderia ser mais ampla. Daí eu fiz uma conversa e me encantei, assim, porque eu me lembro que ao longo, né, da explicação que a pessoa estava me dando de como eles faziam uma estratégia de sustentabilidade, ela falou assim, a gente busca gerar impacto positivo, minimizar impacto negativo no negócio. Então, é a partir daquilo que a instituição faz que a gente vai discutir questões sociais, ambientais e de governança. E essa explicação, eu acho que foi o que me fisgou, né? E fiz uma aposta, isso já tem mais de 12 anos que eu comecei a trabalhar com sustentabilidade e mudei um pouco de projetos, ora trabalhei com report, ora trabalhei com educação financeira, mas independente disso eu acho que eu me encontrei nesse universo de sustentabilidade. A partir daí fui buscando, né, formações complementares, mas é curioso que, apesar de ter feito uma faculdade que pode não ser muito associada ao tema, eu fiz uma faculdade de humanas, eu fiz uma faculdade que olhava muito para questões sociais. Então, eu ainda vejo bastante utilidade em termos de formação, né? E isso me ajudou, como você colocou aqui no começo, a perceber que muitos cursos e muitas experiências são bem-vindas quando a gente fala de um assunto tão amplo, né, quanto sustentabilidade. Então, foi essa a minha trajetória. Fantástico, Virgínia, fantástico. Agora, queria ouvir a Fabi. Fabi, você que é economista, está aí no mercado financeiro há bastante tempo já. Conta pra gente, como foi sua trajetória até chegar a trabalhar com sustentabilidade, Fabi? Não, legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast do Sebetis, nossos parceiros aí de longa data. E adorei a pergunta, né? Porque toda vez que a gente vai participar de algum painel, algum evento, a gente já começa falando do que nós fazemos ali em sustentabilidade, mas o que nos levou até lá.
Acho que como você bem trouxe, Lucas, sou economista de formação. Eu comecei a minha carreira no setor financeiro, trabalhando num banco internacional e focada numa outra frente, né? Seguros, previdência, relações institucionais. E um certo dia recebi um convite, né, de um diretor, falando, olha, a gente precisa de uma pessoa como você para assumir um projeto. E engraçado que é muito semelhante à Virgínia ali, um projeto na parte ambiental. Daí eu olhei e falei assim, nossa, mas ambiental, o que tem a ver comigo, né? Economista ali de formação. Falei, mas me conta mais, né? O que você precisa? Por que você entende que eu tenho esse perfil para apoiar vocês nesse projeto? Daí ela começou a me trazer ali na época, aquela diretora de sustentabilidade, olha, é um projeto ambiental, porém, que tem uma demanda de conectar com o negócio. Então a gente precisa de uma pessoa que tem esse conhecimento mais de setor financeiro e que vá conseguir ir plugando ali com a questão ambiental, que é um projeto que a gente está desenvolvendo ali para negócios. Daí na época eu falei, posso pensar um pouco, né? E falei, tá bom, voltei assim para casa, olhando, falei, nossa, será, né? E daí eu lembro que eu conversei com um diretor meu na época e é muito bacana, assim, essa fase da carreira e a importância da gente sempre trocar e conversar com pessoas que estão no mercado, que entendem, né, as demandas. E daí ele olhou para mim e falou assim, Fabiana, sustentabilidade é o futuro. Se eu fosse você, eu iria, né? Por mais que você não entenda muito, assim, a conexão, mas isso vai deslanchar. E, gente, isso foi em 2008, imagina, assim, né? E daí eu falei, não, tá bom, vou topar o desafio. E eu acho que foi muito uma imersão de entrar num desconhecido. Eu brinco que foi uma aposta que eu fiz ali, na época eu até brinquei, bom, se tudo der errado, eu volto ali para as minhas origens, né, nas áreas que eu já atuava. Mas eu acho que foi algo que, assim, realmente me encantou. E eu comecei a me apaixonar muito pelo tema. Porque é um mix ali do técnico com o negócio, de você conectar uma série de fatores. E é algo que te desafia o tempo inteiro. Porque você tem que trabalhar uma linguagem, às vezes, mais técnica, com de business. E levar ali a mensagem para o seu interlocutor. E você é o intermediário de tudo isso, né? Então, acho que eu comecei minha carreira com um convite, né, de uma pessoa que olhou ali na época um perfil que ela identificava que era importante, que poderia dar match com o tema, e eu me joguei, eu usei e tô aqui até hoje, né? Então, acho que foi a melhor escolha, a melhor aposta, a melhor ação que eu investi aí na minha carreira. E Fabi, como é que você explica no churrasco de família o que você faz? Nossa, é difícil pra caramba. Eu brinco que, gente, ninguém entende o que a gente faz e todo mundo, né? Ainda mais eu que tô no setor financeiro, todo mundo adora me pedir dicas de investimento, assim, né? Nossa, olha, eu preciso fazer uma coisa aqui na minha conta. Eu falo, gente, então, eu trabalho em banco, mas não é isso que eu faço. Eu acho que me marca muito, assim, uma vez que eu tentei explicar pra minha mãe o que eu fazia, né? Eu ganhei um livro, assim, gosto muito de fotografias, tudo. Eu ganhei um livro de várias imagens, assim, ambientais. E daí ela chegou, assim, viu aquele livro, ela falou assim, você faz isso? Eu falei, isso o quê, mãe? Ah, cuida das árvores, né? O que você faz? É muito difícil, gente, mas eu acho que hoje, assim, o tema, eu fico muito feliz, assim, de ver o tema sendo desmistificado em diferentes esferas. E quando você fala hoje de sustentabilidade, as pessoas não te olham mais, assim, como uma coisa estranha, né? Falam, não, elas já sabem o que é. Eu acho que aqui é muito importante a gente ir conectando muito com o dia a dia. Então, eu acho que como eu explico o que eu faço no dia a dia, eu brinco que eu cuido, assim, da performance, da estratégia, de sustentabilidade de um banco, né? Então eu tô cuidando ali como o banco, ele tá fazendo negócios, tá ali de alguma forma levando, né, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e através da minha atuação ali da minha área, a gente vai conectando tudo isso. Mas ainda não é simples, ó, a gente precisa de muitos podcasts aqui, bastante coisa para explicar melhor o que é mesmo as carreiras de sustentabilidade. Com certeza, Fabi, já está convidada aqui para voltar e aprofundar essa questão aqui conosco em outros episódios. Vai ser um prazer. Eu queria ouvir agora do Léo. O Léo estava me contando aqui nos bastidores que desde que ele se formou, ele tem o privilégio de poder trabalhar com sustentabilidade. O Léo que é biólogo e também economista. Léo, conta um pouquinho para a gente como foi sua trajetória aqui, enfim, desde que você começou nessa área. Claro. Primeiramente, um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com a Fabi e com a Virgínia. A minha trajetória é bem atípica. Eu não vou conseguir, eu acho que, resumir todas as voltas que eu já dei na minha trajetória profissional, mas vou tentar trazer alguns elementos que, enfim,
que surgiram ao longo desses 25 anos já. Antes, quando eu estava estudando, primeiramente estava estudando biologia, eu percebi, e eu vivia no interior do Rio Grande do Sul, numa região onde estava acontecendo muito desmatamento da Mata Atlântica, também tinha muito problema de poluição atmosférica e hídrica em função de efluentes industriais da indústria coreiro-calçadista. Então, eu ficava muito encucado porque eu não conseguia entender como que as pessoas não davam valor para a natureza e faziam aquilo que elas estavam fazendo, uma vez que para mim a natureza tinha um valor muito grande, porque eu vivia ao redor da natureza, eu ia muito para fazer muitas trilhas, andava muito de bicicleta, a gente tinha um sítio da família no interior do Rio Grande do Sul, com Mata Atlântica, cachoeiras, então eu ficava muito com essa questão e tentando entender o que eu poderia fazer para poder dar a luz para as pessoas, para os tomadores de decisão, do valor que a natureza tinha para a sociedade. Então, por um tempo eu não consegui perseguir esse caminho, mas acabei indo para o Pantanal, fui trabalhar com ecoturismo, depois fui para a Amazônia também trabalhar com ecoturismo, depois como pesquisador, aí fui para o exterior fazer meu mestrado, e aí eu já comecei a desenvolver esse conhecimento de economia, né, e fazer a minha formação em economia para eu poder avançar nesse que era um objetivo de carreira naquele momento. Quando eu voltei da Inglaterra em 2004, do meu mestrado, eu trabalhei para uma organização americana que era especializada em economia ambiental, que era justamente focada em fazer esse tipo de trabalho. E fiquei 7 anos nessa organização, mas quando chegou lá por 2008, eu comecei a perceber que as empresas no Brasil estavam sendo muito questionadas, né? Teve um movimento crescente na época de questionamento das práticas corporativas das empresas brasileiras, especialmente as empresas muito focadas em uso de recursos naturais, mineração, frigoríficos. Então eu me toquei na época que eu precisava entender a linguagem do setor privado. E aí eu fui fazer um MBA logo em seguida, em 2009, porque eu percebi que tinha uma oportunidade de trabalhar com as cadeias de suprimentos. Fui para os Estados Unidos trabalhar para a fundação do Gordon Moore, cofundador da Intel, porque na época eles justamente estavam buscando alguém para ajudá-los a desenvolver uma estratégia global para endereçar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos das grandes empresas de alimentos do mundo. E também os investidores e financiadores dessas empresas. Então lá eu fiquei 10 anos, de 2012 até 2021, desenvolvi a estratégia, implementei ela, foi um trabalho incrível, e foi quando eu tive mais exposição com o setor financeiro, porque a gente tinha como objetivo trabalhar com uma massa crítica de instituições financeiras globais, de forma que elas incorporassem políticas e critérios junto com seus investidos, né, ou financiados. E foi quando aconteceu, não sei se vocês lembram, em 2018, o Larry Fink, o CEO da BlackRock, ele publicou uma carta que eu acho que foi um marco para o setor financeiro, onde ele relatou que as instituições financeiras precisavam levar em conta a sustentabilidade, porque ela sim afetava o bottom line dessas organizações. E como eu trabalhava com muitas organizações financeiras, a gente começou a perceber uma aceleração das ações, especialmente uma aceleração da integração da sustentabilidade dentro das organizações como parte da estratégia. E aí alguns anos se passaram, eu acabei conhecendo o ex-presidente do Santander e ele me convidou para vir para o banco para assumir essa função que eu tenho hoje. Excelente, Léo. Fantástica trajetória. Legal. Virgínia, voltando para você, depois de ter escutado os exemplos de vocês três bem inspiradores e até pegando uma parte da sua fala anterior, quando você trouxe sobre o impacto positivo, a sustentabilidade está atrelada ao negócio, o lucro e propósito é possível dentro das empresas? Como é que você enxerga isso? Tem gente que deve pensar que é utopia, né? Buscar lucro e impacto positivo, né? Eu imagino que existem bastante pessoas céticas ainda em relação a isso. É uma coisa ou outra, né? Isso, como se fosse um paradoxo, né? Ou você tem rentabilidade, né? Ou em alguma medida você está aqui gerando, né, benefícios para as pessoas e para o meio ambiente. Mas eu acho que, eu diria que é uma boa utopia. E aí eu vou me explicar, né, em que sentido que eu estou dizendo que é uma utopia. A gente precisa ter um incômodo com as coisas tal como elas estão, né? A gente vive ainda com muita desigualdade social, né? E desigualdade social
gera insegurança, gera problema educacional, as pessoas não têm acesso à saúde. E se a gente não se incomodar com isso, a gente não vai buscar mudança. E eu acho que buscar mudança dentro das instituições é entender que a companhia, uma empresa, o setor privado, ele tem um enorme potencial de alterar indicadores e parâmetros sociais e ambientais, né? Isso gerando lucro, né? Isso sendo uma empresa próspera. E eu acho que a gente tem que combater esse tipo de paradoxo assim, com bastante força, porque ele leva a conversa de sustentabilidade para uma esfera política e partidária. E esse não é o intuito, né? Quando a gente fala sobre trazer melhores práticas para uma gestão do negócio, do ponto de vista social, então desenvolvimento de colaborador, benefícios para a força de trabalho, quando a gente discute tratamento de fornecedores, né? Como que cada empresa analisa a sua cadeia, o que ela leva de boas práticas para os seus fornecedores e, da mesma forma, para o meio ambiente, para uma questão de impacto ambiental, porque dificilmente a gente não gera impacto, né? Quase sempre uma atividade econômica vai causar externalidade, mas como que a gente trabalha para mitigar externalidades, para fazer um uso mais eficiente dos recursos naturais? Eu acho que isso precisa caminhar em favor de gerar resultado perene, né? Então, por que eu acho que talvez esse raciocínio se solidificou um pouco no passado, de sustentabilidade como algo que atrapalha ou interfere? Porque também a gente já viveu relações e formas de empreendimentos que foram muito exploratórias, né? Então, se a gente for comparar o direito do trabalhador há 100 anos atrás, ele é muito diferente do direito do trabalhador hoje. E, da mesma forma, a gente está vivenciando isso tudo na esfera ambiental, né? Assim, a forma como a gente ocupou as cidades, como a gente cria gado, planta alimentos, faz o aço. Então, tudo isso passa constantemente por um processo de inovação no qual os gestores, eu acho que lidam cotidianamente com decisões que, sim, têm impacto financeiro, né? Muitas vezes investir numa nova tecnologia pode ser mais caro, mas traz um retorno a longo prazo. Então, eu acho que essa equação, ela existe. Eu acho que ela não é simples de falar necessariamente você vai ter um bom retorno. Eu acho que o tempo inteiro você precisa trabalhar para melhorar isso e fazer uma avaliação de como que esse negócio vai se sustentar ao longo do tempo, porque eu acho que essa é a beleza, né? Assim, pode ser mais rentável sendo menos sustentável? Pode. Se sustenta? Será, né, que essa empresa vai estar aqui para contar história se ela tiver relações tão desiguais no seu entorno? Então, eu acho que a sustentabilidade traz esse espectro de tempo também, né? Um parâmetro de sucesso que pode estar atrelado a desempenho financeiro e que tem a intenção de perdurar, né? Não é só de sobreviver e dar o máximo de lucro amanhã para o acionista. Eu acho que é uma lógica de construção de empresas que querem estar aqui ao longo do tempo, né? E por isso elas têm essa preocupação muito maior com tudo que está acerca delas. Perfeito, Virgínia. E eu acho interessante quando você traz essa questão do tempo, porque nenhuma empresa, nenhuma instituição, né, de forma geral, vai falar, vou acabar daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, vou querer perdurar para sempre, né, em teoria. Isso, e tem práticas que ajudam a perdurar e tem práticas que não. Exatamente. Né? Então, como que a gente busca essas, né? As práticas que são duradouras. Exato. E ainda dentro disso, Fabi, uma pergunta para você. Falando, né, em práticas duradouras e trazendo para a vida real, como é que uma pessoa comum sente o impacto das finanças sustentáveis no dia a dia, né? Então, você comentou uma questão, você falou de cuidar das árvores, né? Acho que você estava numa conversa com a sua mãe ou quando o Lucas fez a pergunta do churrasco. Mas, na prática, no dia a dia, né? Como é que o tema de finanças sustentáveis está impactando a vida de uma pessoa no dia a dia para quem está assistindo a gente? Não, perfeito. Eu acho que aqui, né, quando eu trouxe ali o exemplo da árvore, é o que é mais tangível, talvez, para as pessoas, e super importante também, né? Eu acho que aqui nosso maior desafio como profissionais de sustentabilidade é justamente trazer esse equilíbrio, essa conexão entre o ambiental, o social e o econômico. Como você faz tudo isso acontecer?
E no dia a dia das pessoas, muitas vezes o ambiental ou ali o puramente social, ele é mais tangível, né? Então, até na hora de explicar o que nós fazemos, como nós trabalhamos, falar assim, na conservação de um projeto, na estruturação de um projeto ou de uma ação social, ela acaba sendo mais factível e mais tangível. E quando a gente pensa num papel, né, ali essencial de finanças sustentáveis, a gente está indo além desses dois eixos, né? Não tem como você falar que você faz só o ambiental ou só o social. Ele precisa ter esse equilíbrio e esse olhar de forma estratégica. Então, para mim, tem dois parâmetros que eu gosto muito assim de usar, que é o construir juntos. Eu acho que hoje o setor financeiro ele tem um papel muito importante no engajamento, no aculturamento, na conscientização ali dos nossos diferentes clientes em levar o que realmente é sustentável, né? Então, hoje a gente vive num país que a gente tem diferentes níveis ali de empresas. A gente tem empresas grandes ali com estruturas de sustentabilidade robustas e temos empresas menores ali que não têm aqueles times formados e temos também o cliente ali na pessoa física, né, que também é super importante nessa jornada. Eu acho que o primeiro papel das finanças sustentáveis é levar o conhecimento, é como a gente chega próximo, né, e entra ali na jornada de quem está com a gente nessa relação. E eu gosto muito do ponto que a Virgínia faz de tempo, né? Então, acho que a gente está falando de relações duradouras, né? O Bradesco, ele é um banco de mais de 80 anos. Então, nós começamos a nossa jornada há muito tempo, com relações que precisam olhar a sustentabilidade, né? Então, acho que aqui a gente fala desde da sustentabilidade como uma palavra de longo prazo, de estratégia, de sustentação. Então, acho que levar esse conhecimento ele é muito importante. E a partir daí é conhecer muito a necessidade do seu cliente. Então, aqui no Bradesco a gente usa muito uma frase que é caminhar lado a lado do nosso cliente, construindo essa jornada, né? Porque é uma jornada. Não necessariamente a gente tem aqui um produto de prateleira para atender qualquer um dos nossos clientes. A gente está construindo isso juntos, é sentar junto, é estruturar ali um produto, um serviço e principalmente entendendo como a finanças sustentáveis vai conectar a cada um daqueles setores. Eu acho que aqui a melhor forma da gente levar, né, e explicar o que é finanças sustentáveis, primeiro é de fato isso está declarado na nossa atuação, né? Eu acho que as nossas áreas aqui não existem à toa. Eu acho que isso fica muito claro o quanto as instituições que a gente representa acredita isso. No Bradesco, para nós, é parte do nosso propósito. A sustentabilidade é como a gente está gerando os nossos negócios e está direcionando, já direcionava e continuará direcionando, né, para mais 80, 160, 200 anos, o tempo que for. E isso só vai acontecer se a gente conseguir também conectar tudo isso aos nossos diferentes perfis de clientes. Eu acho que o primeiro passo é desmistificar, é conectar e trabalhar isso de forma muito apoiada ali com os nossos clientes e com parcerias estratégicas, né? Eu acho que fica muito claro, e hoje quando a gente discute toda essa agenda de financiamento climático, toda a agenda de finanças sustentáveis, o quanto que parcerias são importantes. Eu acho que esse próprio podcast aqui mostra muito isso, né? Bradesco, Santander, B3, CBEDS, o quanto a gente trabalha juntos, né? O quanto esse ecossistema é super importante, o quanto nós já desenvolvemos aqui projetos, programas, financiamentos em conjuntos, e acho que isso tem que acontecer cada vez mais, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar uma finanças sustentáveis que, de fato, foque no desenvolvimento sustentável do nosso país, de forma colaborativa, desmistificando e levando isso muito sob medida para os diferentes perfis de clientes e stakeholders que a gente se relaciona. Legal, Fabi, eu gostei bastante que você trouxe sobre também a importância desse tema para as pequenas e médias empresas, para as pessoas físicas também, porque de fato é uma agenda que impacta todo mundo, inclusive o setor público também e assim por diante, né? E aí, Léo, seguindo a pergunta para você, quais são os mitos mais comuns que vocês escutam quando o assunto é dinheiro e sustentabilidade? Tem muitos mitos. Eu vou focar talvez em dois extremos que eu acho que mais prejudicam do que ajudam. Acho que tem um mito de que o dinheiro tem um atributo moral, né, que o dinheiro é mau ou o capital é ruim. O dinheiro, o capital, ele é um meio para um fim, né? Na verdade, ele não é mau intrinsecamente, né? E a gente sabe que para todas as agendas que nós temos de transformação na sociedade, a gente vai precisar de muito capital, de muito investimento. Então, o segundo, talvez, mito é esse que a gente já discutiu,
anteriormente, que é que a sustentabilidade é coisa de quem gosta de abraçar a árvore, né? Que eu acho que é um outro também que não ajuda, e a gente tem visto nos últimos anos cada vez mais evidências concretas de que isso realmente é um mito. A gente vê empresas tendo sucesso com produtos, com estratégias de sustentabilidade, a gente vê os consumidores optando por serviços e produtos sustentáveis, os carros elétricos, os painéis solares, o microcrédito. Então são dois mitos que não nos ajudam. Acho que, de forma geral, polarização não ajuda, né? Então a gente consegue encontrar sempre os caminhos, né? Nesses dois extremos a gente consegue encontrar os caminhos onde o capital ele nos ajuda e também a sustentabilidade mostra que ela é rentável e que ela traz benefícios não só no longo prazo, mas também no curto prazo. Legal, Léo, perfeito, obrigado. Excelente. Eu queria pegar um pouquinho das respostas até agora e trazer para você, Virgínia, uma outra pergunta. Foi pontuado aqui, né, a importância da questão não só para as empresas, como para toda a sociedade. E a gente sabe que a B3, como a Bolsa de Valores do Brasil, acaba sendo um termômetro também da economia. Eu queria entender um pouquinho mais duas coisas. O que muda quando o mercado passa a valorizar a atuação das empresas que são mais sustentáveis e se as empresas já estão se adequando, né, para poder deixar suas práticas também cada vez mais sustentáveis. Como que você olha isso dentro da B3 hoje? A gente, a B3 é a Bolsa de Valores, né, do Brasil. A gente tem um mercado ali de ações, de equity, um mercado de crédito também, um mercado de balcão. Mas fica mais tangível a gente falar do mercado de ações, né? As pessoas acabam reconhecendo com mais facilidade a dinâmica de operação que acontece ali. E eu sinto que assim, o papel da B3, do ponto de vista de sustentabilidade, é trazer parâmetros sobre o que é considerado uma boa prática, né? Então, quando a gente constrói um índice de sustentabilidade, o ISE, por exemplo, é um índice que já tem mais de 20 anos, a gente se ancora em trazer informações gerais de boas práticas e setoriais, porque sustentabilidade precisa ter um olhar para cada setor, indústria, negócio, né, com perguntas específicas sobre o impacto que ele gera. O que eu gosto de perceber é como que, ao longo do tempo, a gente olha o desempenho do ISE, ele bate o Ibovespa, ou seja, ele dá mais retorno do que o índice das ações mais líquidas da Bolsa. Então, em alguma medida, eu não estou dizendo que sustentabilidade é a causa do retorno, mas eu diria que há uma correlação e que possivelmente empresas que têm uma preocupação com suas práticas ESG estão fazendo uma gestão mais responsável e, consequentemente, mais rentável para o acionista. E o mais legal é que isso não é só com o ISE, isso acontece com o IDiversa, que é o Índice de Diversidade e Inclusão, que olha para gênero e raça, e também com o ICO2, que é um índice de carbono eficiente, que olha boas práticas aqui na gestão das emissões e hoje considera o quanto uma empresa emite em relação à receita que ela gera. Todos eles, se você faz um recorte menor ou maior, eles estão performando acima do Ibovespa. Para a gente, isso é uma ótima sinalização. E leva para o seu segundo ponto aqui da pergunta, que é assim, as empresas estão buscando isso, né? Ao analisar, por exemplo, o número de empresas que passa pelo processo seletivo do ISE a cada ano, esse gráfico tem uma barra crescente. Então, quando o índice surgiu lá atrás, há 20 anos atrás, ele tinha aproximadamente 30 companhias participando do processo seletivo. A nossa última carteira já tem mais de 90 companhias participando do processo seletivo. A gente está, neste momento, fazendo mais um ciclo. Então, eu acho que o ímpeto das empresas de se aplicarem para um questionário que é extenso, que tem inúmeras práticas para responder, para ter um feedback do mercado e para participar de uma carteira crescendo, mostra para a gente que há sim um interesse crescente das companhias e que possivelmente elas estão sendo, em alguma medida, reincentivadas, né? Seja pelo investidor, seja pelo credor, porque eu acho que tem inúmeras formas aqui de elevar a barra da sustentabilidade. E, inclusive, a parte regulatória é uma delas, né? Sustentabilidade pode ser uma vantagem competitiva de uma companhia que quer liderar pelo exemplo, né, quer seguir com boas práticas, ou ela também pode ser uma legislação que é implementada e aí a companhia precisa se adequar. Então,
quando a gente leva para o universo da bolsa, eu estou falando de índices voluntários. Então, as companhias elas se prontificam a fazer esse processo. Eu entendo que as companhias que estão ali na linha de frente, empenhadas, elas passam uma sinalização muito positiva de que, possivelmente, quando algum assunto se tornar legal ou regulatório, elas estão mais prontas para se adaptar, né? E a gente viu isso com, por exemplo, cotas de pessoas com deficiência, né? Que hoje, há bastante tempo, já é uma questão regulada. A gente está vendo isso com o mercado de emissões, né? Para o mercado regulado de carbono, que o Ministério da Fazenda já tem uma legislação e está em processo de implementação. Então, tem companhias que compensam voluntariamente, mas a partir da implementação do SBCE, essa compensação vai ser obrigatória para uma parte da indústria aqui que tem uma emissão acima de 25 mil toneladas de CO2 Conta pra gente o que é ano. o SBCE. Legal. O SBCE é o Sistema Brasileiro de Compensação de Emissões. Acertei na sigla? Eu acho que é isso. E ele traz, né, para o Brasil a lógica de que, a partir de uma cota de emissões, você precisa compensar. É um estímulo para que as empresas reduzam as suas emissões de gases de efeito estufa. Caso elas não consigam, elas podem entrar num processo de compensação, onde elas compram créditos de carbono de empresas que estão gerando esses créditos, empresas ou desenvolvedores, né, de créditos de carbono. Eu acho que o mercado de carbono pode ser um exemplo, né, para essa analogia do que a gente está dizendo, que as empresas que buscam proativamente essa vantagem do ponto de vista de sustentabilidade possivelmente vão estar cada vez mais aptas a uma adaptação e um compliance regulatório no futuro. Sem dúvida, interessantíssimo. Ô Fabi, e para você agora, no caso do Bradesco, vocês estão presentes em praticamente todos os municípios do Brasil. E como é que o Bradesco hoje leva essa pauta para pequenas e médias empresas, né, que às vezes ainda estão dando os primeiros passos numa agenda de sustentabilidade? Não, legal, não. Bacana, Lucas. Sim, nós estamos presentes em todo o Brasil de forma presença física e digital também. Eu acho que o modelo de negócio do Bradesco contempla muito, né, essa agenda de educação e inclusão financeira em todo o Brasil. E quando a gente fala em sustentabilidade, não é diferente. Eu acho que hoje nós temos um time de sustentabilidade, uma equipe ali focada em negócios sustentáveis para atender desde o grande cliente quanto o médio também ali o menor. Eu acho que a gente tem trabalhado muito com o pequeno, médio, através de produtos, né, específicos ali, serviços, e também com parcerias estratégicas. Eu acho que aqui é muito importante olhar a necessidade ali daquele cliente, né? Então a gente tem aqui um portfólio com produtos socioambientais, mas também na Amazônia, por exemplo, né, desenvolvendo parcerias. Então, acho que até nesse contexto de COP que nós estamos vivendo e a Amazônia aí com foco cada vez mais forte, o Bradesco está na Amazônia desde 1965 e trabalhando muito ali com o nosso pequeno cliente, né, ou cliente pessoa física, muito nessa agenda de inclusão e educação financeira. Então, a gente tem, por exemplo, com a Fundação Amazônia Sustentável, uma parceria de mais de 17 anos, onde a gente já direcionou mais de 129 milhões ali para projetos, né, muito em comunidades, porque é muito importante quando você vai trabalhar o menor, você entender a real necessidade e o local, a região. Então, aqui eu tive a oportunidade de várias vezes ali visitar as comunidades, estar presente, e a gente percebe que é uma realidade muito diferente. Então, não dá para eu pensar que, né, da nossa matriz, um produto, um serviço, sem conhecer a necessidade real ali de quem está na ponta, de quem vai consumir, usufruir por esse serviço ou produto. Então, acho que para o pequeno, para o médio, a gente tem focado muito nessa construção em conjunto e em parcerias estratégicas com organizações, com fundações que realmente conhecem aquela ponta. Eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que quando a gente fala hoje, né, dos principais temas de desenvolvimento sustentável, se a gente não conhecer realmente a necessidade e co-construir, a gente não vai conseguir ter ali esse avanço, porque a gente sempre vai pensar numa solução que não necessariamente ela vai ser atingível ali para as populações. E as regiões do Brasil são muito diferentes, né? A Amazônia tem sua particularidade, Pantanal vai ter outra, e muitas vezes a gente tem problemas que são estruturais, de internet, de localização. A gente tem vários casos de comunidades. Hoje a gente tem o Bradesco Expresso, né, presente,
que a comunidade ela precisava se deslocar um dia, horas ali, para conseguir ter acesso ao serviço bancário, para conseguir receber o benefício, ou simplesmente pagar uma conta, né? Então, você ir até também a necessidade é importante. E eu gosto de falar que a gente tem aprendido muito isso ao longo desses últimos 80 anos, né? A gente aprende muito com os nossos clientes, pequenos, médios, grandes, e eu acho que a sustentabilidade não pode ser diferente. A gente precisa entender a necessidade para que a gente possa ofertar ali o melhor serviço ou produto e isso realmente ser uma promoção de desenvolvimento. É legal, Fabio, o que você trouxe sobre fazer essas visitas e entender as necessidades na ponta, né? Esse exemplo do Bradesco Expresso também. A gente tem um outro episódio que fala sobre agricultura regenerativa, né? E também o pessoal trouxe vários exemplos que são exatamente, né, o que você trouxe com relação a entender o problema na ponta, entender como que a gente pode ter soluções em conjunto, né? Lá o tema era agricultura regenerativa, aqui finanças sustentáveis, mas no final das contas, né, o princípio é o mesmo de poder trabalhar em conjunto. Exato. A finanças sustentáveis, ela é transversal, né? Então, assim, eu acho que todos os temas que vocês forem falar, vai ter finanças sustentáveis ali permeando essa discussão. Perfeito, Fabi. E, Léo, eu queria te ouvir agora. A Fabi trouxe um pouco pra gente uma perspectiva bastante local, né? De todo o Brasil, de lugares, às vezes, distantes dos grandes centros. E a gente sabe que o Santander tem uma presença global muito forte. Então, eu tenho para você, Léo, 2 perguntas. Eu queria saber qual que é o desafio de adaptar as políticas globais do banco ligadas à sustentabilidade para a realidade brasileira. E eu vou além, né? Eu quero saber, a gente só adapta o que eles estão mandando, Léo, ou a gente também tem coisas para se ensinar para o mundo? Como é que você olha essa questão? Não, acho questões excelentes, é um desafio constante, não só para nós que somos um banco global com uma presença muito forte local, mas também para os bancos brasileiros que também têm presença global, né? A gente, obviamente, segue uma série de padrões de sustentabilidade, a gente segue regulações, principalmente na União Europeia, que são bastante avançadas com relação à sustentabilidade e precisamos traduzi-las aqui para a realidade local e muitas vezes combiná-las com as exigências também locais e garantir com isso que a narrativa, os sistemas, todos eles se comuniquem de forma consistente. Eu digo que é um exercício diário aqui nosso, não trivial, e de muitas equipes do banco que precisam estar muito atentas para garantir que isso tudo funcione muito bem. Um exemplo é a própria taxonomia europeia, né? A taxonomia europeia é um sistema de classificação de operações sustentáveis que foi criado para dar rigor e qualidade àquelas operações que a gente, como instituição financeira, marca como sustentáveis e comunica para o mercado, né? E que muitos clientes têm interesse em ter essa marcação, enfim, em função de questões reputacionais. Muitos bancos dão, inclusive, descontos no financiamento para essas empresas que têm operações ou têm práticas que se alinhem com esses frameworks, né? Com essa taxonomia. Só que aqui no Brasil a gente tem uma realidade muito diferente da europeia, né? Tanto que finalmente este ano estamos vendo uma evolução importante do governo brasileiro na construção de uma taxonomia sustentável brasileira, coisa que a gente ainda não tinha. A União Europeia já tem uma taxonomia há vários anos, aí desde 2021, né? E nós desenvolvemos a nossa, inspirada na taxonomia europeia, mas também olhando outros frameworks críveis de mercado para poder desenvolver a taxonomia do Santander. E agora com a taxonomia brasileira, a gente vai precisar também buscar esse alinhamento com a taxonomia nacional. E vários países estão buscando criar as suas próprias taxonomias. Então, um dos temas que a gente vai ver bastante discutidos durante a COP30 é como é que a gente garante a interoperabilidade das taxonomias, para isso não virar uma confusão no mercado, principalmente para empresas e instituições financeiras que operam em vários mercados. E a gente atua tanto aqui no Brasil, com a nossa área de relações governamentais, no advocacy, com o governo, para garantir que a taxonomia brasileira busque essa integração, essa interoperabilidade com a taxonomia europeia, que, digamos, é a referência de mercado. E tem também outras questões, a própria questão das emissões financiadas, das metas de descarbonização, que foram as metodologias, a forma de você definir essas questões foram definidas internacionalmente. Mas quando a gente chega no Brasil, o Brasil tem uma economia
um perfil de descarbonização meio sui generis, né? A maior parte das emissões brasileiras estão vinculadas a desmatamento e à agricultura, e não necessariamente a energia, como é o caso da maior parte das empresas, também em função da matriz energética altamente renovável brasileira. Quando a gente olha para a agricultura, o Brasil é uma potência global, né? A gente tem todas as condições para moldar os padrões internacionais, mas nem sempre quem está lá fora vê o Brasil dessa forma, porque a gente tem questões reputacionais, e o desmatamento ele causa bastante dificuldade para o Brasil nos diálogos internacionais com relação a esses padrões de sustentabilidade no setor do agro, né? Então a gente tem uma certa dificuldade. Mas nós atuamos, inclusive com outras instituições financeiras, aqui no Brasil para tentar demonstrar que o Brasil tem conhecimento, o Brasil tem capacidade e também é um país tropical muito grande que precisa ser considerado no desenho dessas metodologias internacionais. A gente fez um trabalho junto com a FGV recentemente para olhar as curvas de descarbonização do agro nacional. E a ideia é que essas curvas, que foram desenvolvidas com pesquisadores brasileiros muito renomados, que a gente consiga, com esse trabalho, levar esse trabalho adiante nos fóruns internacionais para poder demonstrar que as curvas que eles estão utilizando para a descarbonização do agro no Brasil precisam ser ajustadas. Então a gente não fica esperando as coisas acontecer, mas é um trabalho desafiador que muitas vezes também toma bastante tempo para que a gente consiga garantir esses vários alinhamentos. Eu acho que a COP do Brasil esse ano vai provavelmente nos ajudar, porque a atenção está no Brasil, as pessoas estão vindo para cá, enfim, estão estudando sobre o Brasil, e isso ajuda eles também a entender as diferenças que o Brasil tem com relação a outros países no mundo. Sem dúvida, Léo, muito obrigado. E, pessoal, agora para a gente ir fechando mais esse bloco, eu queria ouvir primeiro da Virgínia um case, né, da B3, um projeto, iniciativa que simboliza o que você acredita ser o futuro das finanças sustentáveis. Acho que você trouxe um pouquinho na sua última resposta, mas se puder explorar um pouco mais, né, algum case ou alguns cases também que você queira aprofundar do que seria esse futuro das finanças sustentáveis. E depois, Fabi e Léo, para vocês também, a mesma pergunta, mas por um exemplo prático, tá? Do que vocês consideram ser futuro das finanças sustentáveis, tá? Eu me recordo aqui que a B3 passou por um processo, uma emissão, uma estruturação de um bonde, né, alguns anos atrás. E, na ocasião, eu nem estava trabalhando na instituição, mas foi interessante, e eu vou citar esse case, porque ele passa em vários pontos, né, onde sustentabilidade pode interagir com a perspectiva financeira. O primeiro é que a gente optou por um SLB, que é um Sustainability Linked Bond, ou seja, a gente tinha uma meta estabelecida para fazer a captação de 700 milhões de dólares e a gente tinha que cumprir essa meta, senão a gente teria um acréscimo da taxa, né? Então, o que foi estabelecido é que a B3 criaria um índice de diversidade e inclusão até um ano específico, e ela também trabalharia para melhorar o seu indicador de mulheres em cargos de liderança. Então, ela estabeleceu meta, ela acompanha, né? Então, a evolução da meta de cargos de liderança vai até o fim do ano que vem, a gente continua acompanhando esse indicador, mas o índice de diversidade foi lançado, acredito que 2 anos depois da emissão do título. E por que eu acho legal? Porque como empresa listada, porque a B3 também é uma empresa que tem capital aberto, né, e que está listada na Bolsa, a gente se utilizou de um instrumento financeiro que traz benefício de taxa, né, e que, ao mesmo tempo, gera alguma mudança da perspectiva social, que, no nosso caso, foi a escolha do SLB. E aí, quando a gente criou o índice de diversidade, começou uma discussão sobre como que a gente iria parametrizar. E aí a gente entra um pouco no que o Leonardo acabou de trazer, que é a discussão sobre dados, né? Assim, o que a gente vai utilizar como informação para pautar esse índice? Então, a discussão mais madura até então era com relação aos públicos de diversidade sobre gênero e raça. Em parceria com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, começou uma discussão sobre trazer mais pedidos no formulário de referência, que é uma peça regulatória que as companhias precisam prestar contas anualmente,
com informações, dados de gênero e raça. Então, a CVM passou a pedir, ela fez uma resolução, ela deixou isso em consulta pública para o mercado, mas ela passou a fazer o requerimento dessa informação. Então, se você quiser buscar informações sobre gênero feminino, masculino, não binário, ou informações sobre raça-cor, com as mesmas categorias do IBGE, basta acessar o formulário de referência das companhias, que essas informações estão lá. A B3 tem uma missão de usar mais dados públicos e onerar menos as companhias num processo de reporte. Né? A gente precisa estimular boas práticas, mas pedir informação toda hora para o emissor é algo que gera um custo. Então, a gente utilizou a informação que vinha sendo reportada no formulário de referência, criou o parâmetro de quanto mais alto o nível, maior o peso na nota. Então, se a empresa tem diversidade no conselho, na diretoria estatutária, nos níveis de liderança e na força de trabalho, o nível mais alto tem um peso maior no índice, porque a gente acredita que uma liderança plural ela vai ser melhor, né, para a organização, porque ela vai trazer também mais diversidade. E a gente comparou os índices de diversidade das companhias com os índices do IBGE. A gente espera, para a gente é uma ambição, que as empresas consigam refletir, em alguma medida, a distribuição populacional. Então, estatisticamente, quanto mais próximo do IBGE, da população brasileira, maior a nota da companhia. E eu acho que é um case interessante porque ele surgiu de um produto financeiro da B3, né, de um SLB da instituição. Criou-se um índice que foi lançado em 2023 e que vem sendo acompanhado ano a ano, já trazendo uma lógica de ler dados públicos, que eu acho que a gente quer cada vez mais diminuir esse custo de reporte das instituições e, ao mesmo tempo, ancorado em dados, performance e com um norte muito claro. Né? Estamos buscando que as companhias brasileiras sejam mais plurais. A gente trabalha a cada ano para repensar os nossos índices, então nenhum índice chega num ponto em que ele não vai ser alterado, porque os parâmetros mudam, né? A gente pode eventualmente passar a considerar novos públicos, então esse é um case que não está fechado, né? Eu diria, é vivo, porque sustentabilidade é evolução, né? O que é parâmetro num ano já não é tanto daqui a 5, 10 anos. Mas eu acho que é só para ilustrar assim, até como que a gente busca gerar valor para as companhias. Então, o índice tem um ETF, né? Ele tem um ETF vinculado ali à BB Asset, e ele pode ser comprado, e a pessoa comum pode investir nesse ETF com um ticket mínimo, né, acima de R$1. Então, é super acessível para a população também, que é mais uma coisa que a gente pode dizer que a gente democratiza o acesso ao investimento sustentável, né, com produtos financeiros como esses. Legal, Virgínia. Eu queria só trazer também um pouco do caráter até educativo, né, com relação a esses índices, não só para as companhias, para as empresas, mas também para a população, de forma geral, né? E me coloco até como testemunha aqui, quando vocês lançaram o índice, né? É de olhar e falar, nossa, que legal, cara, um índice, né, de diversidade dentro da Bolsa. E é legal você trazendo um pouco desse backstage agora, né, da questão de dados, formulário de referência. Então, realmente é um projeto muito, muito inspirador e muito impactante também, né? É isso. Legal. E a maneira como vocês transformaram uma questão interna, né, que era do título de dívida, em algo que conseguiu impactar positivamente todo o mercado. Uma coisa super... Centenas de empresas, né? Exatamente. Que é a beleza de trabalhar com sustentabilidade no setor financeiro, né? Que eu acho que o Leonardo aqui do Santander, a Fabi do Bradesco e eu na B3, a gente vivencia, né? Assim, eventualmente, como a gente trabalha provendo capital, né? Eu sou mais infraestrutura. Os bancos, eles de fato fazem financiamento. Qualquer alteração de critério, de elementos que são exigidos, tem esse poder multiplicador de boas práticas, né? Então, eu acho que é difícil de explicar para as nossas mães e para os nossos amigos num churrasco que a gente faz, mas, ao mesmo tempo, o impacto é gigante. Isso é muito legal. Não, com certeza, Virgínia. Muito legal mesmo. E, Fabi, do Bradesco, eu queria ouvir também um exemplo prático que simboliza, né, o que vocês acreditam ser o futuro das finanças sustentáveis. Vou pegar só um gancho do que a Virgínia trouxe dos índices, gente. Assim, na minha carreira de sustentabilidade, eu cuidei da agenda de índices por muito tempo também. E, bom, participei agora também recentemente dos 20 anos do Easy, o Bradesco está lá desde o começo.
e o quanto foi importante isso para as empresas, né, em diferentes dimensões, porque os índices eles ajudaram muito também a pavimentar uma estratégia de sustentabilidade, porque eu defendo muito que a sustentabilidade ela precisa ser quantificada, ela não pode ser só quali, então a gente precisa quantificar, mostrar como a gente está entregando o valor ali de fato. Então, Virginia, eu acho que assim, é uma jornada muito importante, assim, que a B3 continue alavancando e provocando cada vez mais, porque aqui no Bradesco a gente acompanha e com bastante orgulho de ser destaque ali do setor financeiro dentro desses índices, porque é isso, se o tema ele é estratégico, você vai conseguindo aí ir reforçando cada vez mais a sua estratégia. Isso conversa muito com essa pergunta, né, de um case prático. Acho que esse é um ano que a gente está ouvindo tanto de cases, né? Então, o tempo inteiro, assim, pré-COP aqui, a gente no Bradesco se organizou muito para fazer levantamento de vários cases. E foi um exercício bem bacana, porque às vezes a gente esquece de ir monitorando esses impactos ali. A gente vive uma vida tão intensa. E levantando os cases, o que a gente percebeu, né? Então aqui eu acho que eu não quero falar de um case, mas eu quero falar de uma jornada. Para mim é muito emblemático nesse ano o quanto que começar pavimentando e de forma muito estratégica é importante para que isso alavanque as estratégias de negócios. O Léo trouxe a parte de emissões financiadas, né? Então, no Bradesco a gente começou a olhar a carteira de crédito com emissões financiadas em 2019. E sofrido, gente, porque assim, com planilha, com baixa plataforma, sem muita tecnologia, sem muita inovação, tentando trabalhar ali aquele dado, entender cada vez mais o cliente. E por quê, né? Porque é uma agenda de riscos e oportunidades. Eu preciso entender quais são as emissões, até para quando eu for fazer uma oferta ali, fazer um desenho de finanças sustentáveis, ser coerente. Eu conseguir falar para o meu cliente ali qual que é a melhor métrica, qual que é a melhor gestão. E quando a gente olha de 2019 a 2025, o quanto a gente evoluiu, né? Hoje a gente olha ali a nossa carteira de crédito expandida BJ para fazer as emissões, muito mais fácil, porque a gente usa inovação, tecnologia, a gente tem parcerias aqui para nos ajudar a rodar muito mais fácil esses modelos, plugar com o nosso time de risco, levar isso também para o nosso time de crédito. Então, acho que um case que eu gosto muito de trazer é o quanto a gente conseguiu evoluir, mas porque a gente acreditou e começou lá atrás, né? Então, é o pioneirismo. E quando a gente olha essa agenda no futuro, a gente vai precisar cada vez mais de dados. Então, a gestão de sustentabilidade ela é baseada em dados. E a inovação e a tecnologia, ela vai caminhar de mão dadas, porque não dá para a gente fazer gestão de tantos dados para sustentabilidade, para as finanças sustentáveis em baixa plataforma. A gente precisa ali cada vez mais alavancar tudo isso. Isso facilita muito quando a gente vai desenhar a oferta para o cliente, né? Porque a gente vai entender o setor, a gente já vai entender ali onde realmente é mais material, porque isso é importante, né? A gente trabalhar ali com finanças sustentáveis, olhando o que é mais material para cada setor. Então, não é um produto de prateleira para todo mundo. Então, para a empresa X, vai ter uma materialidade, ela vai precisar focar ali numa agenda de descarbonização, por exemplo. Para uma outra empresa, vai ser um outro tema, e assim sucessivamente. Então, eu acho que as finanças sustentáveis do futuro, ela precisa ser material, ela precisa ser quantitativa, ela precisa ser baseada em gestão de dado e inovação. E eu fico muito feliz de ver todo esse movimento de taxonomia. Assim, eu sonhei com isso, gente, porque eu acho que é muito importante a padronização, né? Então, nas discussões todas ali de taxonomia que a gente participou, eu acho que todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo, né? Contribuir com o desenvolvimento sustentável, gerar negócios de impacto. E a taxonomia, ela é do Brasil, né? Então, independente das casas que a gente representa, os propósitos das nossas empresas, eles precisam convergir. Então, quando você tem uma taxonomia, quando você tem uma padronização, isso ajuda muito a você realmente direcionar o fluxo do recurso, atrair investimentos, né? A gente ouve muito essa questão. O Brasil tem muito potencial para a agenda de descarbonização, mas nós sabemos o quanto é difícil captar recursos, o quanto é difícil atrair recursos para o nosso país. Quando você tem uma padronização, uma gestão de dados, a gente consegue alavancar isso de forma muito mais eficiente. Então, falar de finanças do futuro, falar de cases, eu acho que o case do Bradesco é o case que a gente consegue realmente entregar valor para o nosso cliente, gerar esse impacto positivo, considerando a materialidade e principalmente reforçando o nosso propósito como organização e contribuindo com o nosso país. Então, acho que a gente não trabalhar, e até eu trago muito assim como uma provocação, trabalhar menos no micro e ir mais para o macro, porque se a gente seguir o micro, a gente não vai ter uma agenda de impacto
profunda. A gente vai ficar trabalhando com micro cases dentro das nossas casas. E o que a gente precisa são grandes cases para o Brasil, né? E aqui, assim, como o Bradesco, a gente está muito comprometido com essa agenda, que ela seja realmente uma agenda de impacto, uma agenda que está alinhada aos nossos negócios, e para mim isso que tem que ser o futuro, né? Que eu acho que a gente consiga entregar essa agenda mais macro e mais robusta. Legal, Fabi, que você trouxe sobre uma agenda mais macro, né? Quando você falou isso de Brasil, robusta, macro, essas palavras, eu lembrei que a Virgínia falou do IBGE, né? Então, ter o comparativo, né, com os indicadores do próprio IBGE. De fato, pensar, claro, essas ações que começam micro, mas como que elas transcendem, né, a nível Brasil, né? Qual que é o impacto que, de fato, a gente vai ter a nível nacional. E aí, Léo, para você também, né? Aí no Santander, um exemplo prático, né? Uma iniciativa que simboliza o que você acredita ser o futuro das finanças sustentáveis. Bom, começando com o segundo ponto, né? Qual que é a minha visão para o futuro das finanças sustentáveis? Eu vejo que é o setor financeiro, em escala, conseguindo entrar mais cedo nessas teses de descarbonização, nesses mercados emergentes que estão começando a se estruturar. Que muitas vezes é difícil para as grandes instituições financeiras entrarem em função do perfil de risco, da incerteza, não tem track record, né? Muitas vezes você fala de combustíveis sustentáveis de aviação, você fala de hidrogênio verde, você fala de soluções baseadas na natureza, são todas tecnologias, produtos ainda muito novos, né? Então, como é que a gente consegue, como setor financeiro, entrar mais cedo e prover o capital e as estruturas de financiamento para que o Brasil, especialmente, consiga se conectar com essas cadeias globais e garantir competitividade de custos, né, frente à competição com vários países aí que estão também se preparando para se descarbonizarem, se preparando para se tornarem mais competitivos em função das suas estratégias de posicionamento global, né? E para isso, para mim, o que é essencial é a chegada com mais força das ferramentas de blended finance, que são os modelos de financiamento misto, né? Que são estruturas de financiamento que são bastante conhecidas já há muito tempo, eram muito presentes no continente asiático, mas muito pouco presentes aqui no Brasil, mas ganharam muita força no ano passado. A gente aqui no Santander já faz blended desde 22, a gente fez algumas das as primeiras operações de blended no país relacionadas à natureza, mas agora com a chegada do programa EcoInvest Brasil, que é um programa do Ministério da Fazenda de blended finance, a gente vai ganhar um corpo muito grande, né, de um volume de capital, um envolvimento muito grande das principais instituições financeiras brasileiras nesse tipo de estrutura para alocação de capital em volume para essas teses de descarbonização no país, vinculadas ao plano de transição ecológico brasileiro. Então, já tivemos 2 leilões, o Santander entrou nesses 2 leilões, um leilão no final do ano passado, bem amplo para muitos tipos de teses, onde o governo conseguiu mobilizar um volume de mais de 40 bilhões de reais a serem desembolsados em 24 meses, e um segundo leilão este ano, voltado especificamente à restauração de pastagens degradadas, e que também conseguiu mobilizar bastante capital. Foram 30 bilhões de reais comprometidos pelas instituições financeiras. Cada leilão teve mais de 10 instituições financeiras se comprometendo a essa mobilização. Em contrapartida, eles conseguiram acesso a um capital mais barato do governo e, obviamente, que a composição desses capitais comercial com o público vai permitir que a gente entre com clientes com preço melhor e consiga financiar coisas que talvez não seriam financiadas neste momento. Se você pegar em perspectiva, esses 2 leilões somam cerca de 70 bilhões em capital mobilizado ao longo de um pouco mais de 2 anos. Se a gente pegar os dados do Climate Bonds Institute de 2024, esse é o volume equivalente a todas as operações sustentáveis que foram marcadas em 2024. Ou seja, é um volume bastante significativo. Então, vai mexer ponteiro aqui no Brasil com relação a essas tecnologias. A gente está super empolgado. A gente ajudou a Fazenda através das consultas públicas, que a Fazenda fez com vários bancos. Nós fomos um dos bancos que contribuiu, inclusive, com o desenho dos parâmetros dessas linhas para garantir que elas realmente tivessem apetite de mercado, sucesso e credibilidade.
Ah, legal, Léo, que você trouxe os dados, Posso né? pegar um gancho do que o Léo Claro, trouxe? Fabi. Só nessa linha, acho que super importante, assim, acho que ele trouxe um exemplo ótimo do EcoInvest, e até quando a gente fala ali da finanças do futuro, né, e como você faz essa conexão, o EcoInvest, ele é um excelente modelo, assim, nós estávamos, acho que todos nós três lá em Nova York, e o quanto que o EcoInvest foi mencionado. E eu acho que para nós aqui um exercício, né, super importante dentro desse modelo do EcoInvest, foi realmente essa cocriação, porque os bancos todos foram chamados para contribuir com esses editais, com essa proposta. Então, foi uma parceria muito forte ali do setor financeiro com o Tesouro para que fosse um edital factível, né? E se vocês olharem ali todas as salvaguardas, todos os indicadores, a gente vai tá indo para uma agenda que você avança muito nesse monitoramento, inclusive, né, para demonstrar os impactos desses projetos. E um ponto que nós fizemos aqui no Bradesco para as linhas EcoInvest, super importante, foi evento com o Tesouro e os nossos clientes, para que a gente conectasse essas três pontas, né? Então aqui a gente tem o setor financeiro ali intermediando tudo isso, mas os clientes e o Tesouro também conectando. Porque o que é importante de tudo isso, gente? Economia real. Se a gente não conseguir, né, trabalhar, fazer essas ofertas para a economia real, também vai ser difícil destravar esses fluxos financeiros. Então, acho que aqui, pensando, né, fazendo um gancho para essa finanças sustentáveis do futuro, é isso, a gente precisa olhar para a economia real e ir conectando tudo isso. Então, todos os bancos aqui participaram ativamente da estruturação dos editais, estão ali contemplados, né, no leilão, e tem um compromisso agora de futuro, que é continuar conectando, mas se a gente não conseguir engajar e aplicar isso na economia real, a gente não tem o sucesso esperado. Legal, Fabi. Não, tá perfeito. Acho que é justamente isso. E pegando uma parte do que o Léo falou, do aumento, né, do volume transacionado, né? Então, acho que é isso todo ano, esse avanço, né? Excelente. Pessoal, a gente está caminhando agora para o nosso bloco final. Eu tenho uma pergunta para a Fabi. Fabi, eu sei que você é uma executiva que olha com muito carinho para a formação da sua equipe, né? A questão de formar novos profissionais dentro do Bradesco. E a nossa audiência ela é composta por muitos estudantes, né, que estão nesse momento entrando na faculdade, estão estudando na faculdade ou saindo agora, se formando agora. Qual conselho você daria para alguém que está nesse momento de vida e que quer vir a trabalhar com finanças sustentáveis no futuro? Adorei a pergunta, hein? Gente, assim, eu sou muito feliz por ser gestora de time, eu aprendo demais com o meu time todos os dias. Eu acho que é um privilégio quando você tem essa oportunidade de desenvolver pessoas. Assim, hoje eu tenho pessoas dentro do meu time do Bradesco, e pessoas que eu encontro no mercado que traçaram essa jornada comigo e com muito carinho, assim, de ver o quanto a gente conseguiu contribuir. Trabalhar com sustentabilidade é desafiador. Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa gostar muito de estudar, né? Assim, porque o profissional de sustentabilidade, ele continuará estudando para sempre, né? Então, ele vai chegar em qualquer cadeira ali, mas são temas muito dinâmicos. A gente está agora discutindo esse podcast, a gente vai sair dessa sala, vou ver aqui que saiu uma lei nova, saiu alguma coisa nova, a gente tem que entender. Então, é muito dinâmico. E eu acho que a questão também da resiliência, sabe? Assim, o quanto que, além de você estudar e você estar atento à parte técnica, mas você também ser resiliente para levar essa pauta nos tempos e movimentos certos, assim, porque a gente, independente do setor que você atua, a gente está o tempo inteiro conectando, né, a vida real ali com a inovação, com o modelo novo de negócio, e levar isso de forma muito assertiva é importante. E uma dica que eu dou é que o técnico, ele é importante, né? A hard skill, ele é muito importante. Mas a soft skill também, porque a forma, o jeito e a tradução do técnico para o seu interlocutor também é bem relevante. Então, eu acho que para quem quer entrar nesse mundo de sustentabilidade, primeiro eu super convido, gente, é maravilhoso. Eu acho que vocês estão falando com 3 apaixonados, aqui 5 apaixonados pelo tema, né? Que são pessoas que realmente acreditam nessa agenda e direcionam as carreiras, mas tem uma questão assim de que não é tão simples, porque a gente está o dia inteiro traduzindo técnico para estratégico, para modelo de negócio e falando com diferentes interlocutores. Então, não é só paixão, né? Você tem que ter ali bastante conhecimento e cada vez mais trabalhando com inovação, tecnologia e também desenvolvendo outras soft skills aí para alavancar cada vez mais isso. E gostar de pessoas, né? Porque é muito relacional. Então, a gente também tem aqui o tempo inteiro que se relacionar com diferentes stakeholders.
Excelente, Fabi. Pedro, eu já comentei com você isso, mas eu acho que o que eu mais gosto aqui do nosso podcast é poder conversar com os executivos e ver o brilho no olho que eles têm quando falam desse tema. Acho né? que é a melhor parte. Ninguém vem aqui e fala assim, estou cumprindo tabela. Só Ok, a pessoa realmente gosta e ama o que está fazendo. Isso é muito inspirador, eu acho que para todo mundo. E pegando esse gancho aqui, né, do que nos inspira e dessa paixão que todo mundo aqui tem pelo tema, eu queria ouvir de você, Virginia. Qual sonho ainda te move nessa jornada da sustentabilidade e das finanças sustentáveis como um todo? Eu tenho dificuldade de escolher um. São tantas ambições, né? A gente falou bastante do quão amplo é esse assunto. E eu fico com ambições pessoais, profissionais, todas misturadas, né? Mas eu penso assim... Você acabou de falar que somos pessoas engajadas, né? E eu acho que quando a gente circula em fóruns dessas áreas, a gente sente uma espécie de conexão com a causa que todas essas pessoas têm. Eu acho que eu tenho o sonho de ver mais convergência, né? Levando até para o dia a dia, porque eu sinto que tem muita iniciativa acontecendo, tem programas diferentes, leis diferentes, mas às vezes a sensação que eu tenho é que a gente está ainda perdendo um pouco de energia com pequenas entropias, né? Então, veio na fala da Fabi agora, na fala do Léo, essa questão de usar mais dados, ter mais informação padronizada. Então, tangibilizando o meu sonho na infraestrutura de mercado que a B3 proporciona, aumentar padronização e qualidade de dados, eu acho que é uma coisa muito produtiva, porque vai ser bom para quem tem que tomar a decisão de investimento, porque a gente precisa ser transparente com investidores e credores. É bom para as instituições financeiras que consultam essa informação também, no modelo de valuation que elas têm, no modelo de financiamento. É bom para as companhias, porque elas vão gastar menos esforço numa jornada de reporte que vem adicionando novos relatórios e formas, mas ainda não conseguiu se chegar aqui, né, num nível tão consensual. Então, eu trabalho muito pela convergência de dados e eu sonho que a gente vai cada vez mais colher resultados, né, e ter uma eficácia maior nessas iniciativas, né? E citamos taxonomia, poderíamos citar o IFRS. Eu sinto que as conversas sobre dados dessas agendas, elas acontecem muito no final, né? Então você fica numa discussão enorme de conceito, de princípios, mas no final alguém vai ter que fazer um relatório e alguém vai ter que interpretar esse relatório. Puxar os dados. Isso. Então tem o caderno de monitoramento da taxonomia, o que isso vai gerar, né? Para todo mundo que quer se adequar ao instrumento. Então, a gente tem o ESG Workspace, que é uma plataforma de dados que a gente já começou a capturar dados de relatórios desestruturados, porque os relatórios são relatórios abertos, né, com campos assim variados, com inteligência artificial. E a gente vem treinando o nosso prompt de IA para que ele tenha uma acurácia acima de 80%, que é o que a gente já chegou hoje, e a nossa intenção é que essa plataforma colaborativa venha a facilitar negócios, né? Então, quanto mais empresas estiverem usando, e a gente já tem mais de 240 empresas cadastradas, mais de 3 mil usuários que são consumidores de dados, e hoje mais de 80 mil data points, então, que são indicadores específicos, qualitativos e quantitativos na plataforma. Então, não é... Até acho que assim, é um sonho que tem chão, né? Tem uma iniciativa que a gente está trabalhando e a gente quer falar disso na COP, quer estimular que a plataforma colaborativa, em alguma medida, reduza esforço, né? E gere mais negócios. Meu sonho vai nessa linha. Legal. Excelente, Virginia. E conte com o CBEDS nessa jornada para poder apoiar também, porque é uma iniciativa que tem um caráter sistêmico, né, de poder impactar todo o mercado. Então, conte conosco. Sem dúvida. Nessa jornada. E agora você, Léo. Depois de mais de 25 anos, Léo, trabalhando com sustentabilidade, o que ainda te move em trabalhar com esse tema? Eu acho que se a gente para conseguir fechar com chave de ouro, a gente precisa ver a sustentabilidade praticamente desaparecer dos jornais, desaparecer do diálogo, o termo deixar de existir, porque ela se tornou algo completamente normal no dia a dia dos governos, no dia a dia das empresas, das pessoas, que não há mais qualquer questionamento sobre se ela é ou não é necessária, se ela
traz benefícios ou não traz benefícios, né? Porque hoje a gente ainda, apesar de ter visto uma grande evolução nessas questões, especialmente nos últimos 5, 10 anos, a gente ainda tem fricção, tem volatilidade, às vezes o ESG está mais forte, outras vezes ele está um pouco mais fraco, enfim, tem toda a questão geopolítica global, né, que tem afetado também bastante a agenda. Então, para mim, é a integração plena da sustentabilidade no nosso dia a dia. O dia que isso acontecer, o trabalho está feito, chave de ouro, vamos partir para a próxima. Excelente, Léo. Gente, é uma conversa muito inspiradora sobre o propósito, né, e o potencial que as finanças sustentáveis têm para nos ajudar a construir um futuro mais sustentável. Então, eu encerro por aqui a nossa conversa. E para você que está nos assistindo, te convido a curtir, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal do CBEDS e ativar o sininho para que você receba sempre as notificações dos nossos novos conteúdos. E, novamente aqui, curtir e compartilhar para que o YouTube entenda a importância desse tema e faça com que ele chegue a cada vez mais e mais pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima.